sílaba. O que é a sílaba? Quais são as suas classificações e para que serve a sílaba no estudo da língua portuguesa? Se você fez educação formal, certamente vai lembrar lá das primeiras séries, onde você fazia separação silábica, ou mesmo se você já brincou da língua do P. Você lembra da língua do P? Pevô, PC, Pejá, Pebrim, Pecou, PD, PA, Pelim, Peguá, Pedô, PP? Conta pra mim aqui se você já fez essa brincadeira. Mas vamos lá descobrir qual é o papel da sílaba dentro do contexto dos nossos estudos aqui de revisão, certo? Bom, nós estamos vindo dos estudos da fonética e fonologia. Se você perceber, nós começamos com a unidade mínima, que são os fones, depois os fonemas, que também podem ser grafemas ou letras, e agora a gente está indo para a sílaba, ou seja, a gente está vindo da microestrutura para que a gente possa chegar à macroestrutura. Quando formos estudar morfologia, a gente vai entender a palavra, percebe? A sílaba, ela é considerada pelos estudiosos como o primeiro nível de organização fonológica das línguas. Então, quando, inclusive no nosso processo de aquisição da linguagem, a gente começa, a experimentar através de sílabas. Não sei se você lembra, mas a gente provavelmente falava ba, 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 ta, 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 pa, 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 né? Então, a gente tem essa consciência fonética e fonológica e da própria noção de sílaba ali, que seria essa unidade fonológica mínima. As sílabas, elas podem ser classificadas como tônicas ou átonas. O que é tônico? Tônico é algo que tem um tom, né? Seja um grau de elevação ou abaixamento, seja do caso da voz ou mesmo musical, quando a gente percebe. Nós vimos que a fala, ela é uma onda sonora, então ela tem às vezes algumas características que se assemelham com as concepções musicais, embora cada uma tenha suas particularidades. Mas quando a gente pensa em sílaba tônica, porque depois a gente vai ver as palavras, as acentuações das palavras, que elas também têm uma sílaba tônica, que é a mais forte, que é a mais uau, aquela que a gente percebe assim que chegou chegando. E as outras, elas são átonas, ou seja, átono significa, o A aqui é o sentido de negação, então sem tanto tom assim. Então a gente percebe que cada palavra vai ter uma sílaba tônica e várias sílabas átonas, se for o caso, dependendo do tamanho da palavra. Mas o que é mais importante a gente entender nas estruturas da sílaba? Lembra que eu falei para vocês que a vogal é a rainha do rolê? Quando a gente vai olhar nesse contexto de separação silábica das palavras, de fato a vogal é sempre considerada o núcleo da sílaba. Ou seja, aí quando a gente pega uma palavra, a gente precisa perceber qual que é a vogal mais forte que é pronunciada ali, que é a tônica no caso. E as outras vogais vão ser átonas, acompanhando suas sílabas átonas, percebe? Então a gente tem aqui esse contexto para compreender, mas é muito importante a gente ficar atento que as semivogais, lembra que falamos semivogais, semiconsoantes, elas vão ser átonas, então elas não vão assumir o papel central dentro de uma sílaba. Contudo, você vai lembrar que existem quais as possibilidades de estrutura de uma sílaba. No português, a gente geralmente, estudos já apontaram que mais de 50% da estrutura da sílaba é CV, ou seja, consoante e vogal. Mas existem algumas possibilidades de combinação dependendo do tamanho da palavra, certo? E talvez dentro dessas combinações podem aparecer aquilo que ficou conhecido como encontros vocálicos. Ora, o que é um encontro vocálico? O encontro das amigas vogais. Elas vão estar ali no rolê na mesma palavra. E aí, dentro dos encontros vocálicos, você provavelmente lembra, tem os ditongos, tem os tritongos, tem os hiatos, percebe? E como funciona isso dentro da sílaba? Bom, o ditongo, di é 2, é o encontro de duas vogais na mesma sílaba.
E eles podem ser crescente ou decrescente, assim como a palavra. Lembra que a gente está falando do tom? A gente vai ver a tonalidade, a cadeia sonora, melódica das palavras, para a gente entender ali o que é mais forte, ou seja, tônico, e o que é mais baixo, digamos assim, ou mais fraco, átono. A gente pode usar tanto forte e fraco, quanto alto e baixo, digamos assim. Apesar de que tem algumas diferenças conceituais, mas enfim, espero que você entenda o que eu estou querendo dizer aqui. Nos ditongos, a gente percebe que as vogais, elas não vão se separar. Então, a gente tem, por exemplo, a palavra, um nome, Márcia. Primeira sílaba, mar, segunda sílaba, cia. M-A-R, a gente tem aqui uma estrutura consoante, vogal, consoante. E na segunda parte, C-I-A, consoante, vogal e vogal. E aí esse I, você percebe que ele tá mais baixo do que o A, conforme você vai pronunciar. Pode fazer o teste aí. Márcia, fala várias vezes para você perceber. Ou então outra palavra, água. 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 Percebe que o U tá mais baixo e o A fica mais alto, certo? E de igual modo existem os decrescentes, ou seja, a primeira sílaba, que é a sílaba tônica, vai aparecer ali mais forte, como meu, meu. Perceba que o U aqui tá em segundo plano. Ou pai, pai. Também acontece isso, certo? Muito, muito. Mais, mais. Decrescente. Os tritongos, por sua vez, a gente tem o encontro de 3 vogais, ou seja, 2 semivogais e uma vogal, como as palavras Paraguai, Uruguai, quais, saguão. Uma característica é que no tritongo também a gente não vai separar essas semivogais da vogal, ok? Já no hiato, essa separação, ela é obrigatória. A gente está falando da separação aqui pensando na escrita, porque na fala é indiferente. A gente sabe com essa nossa consciência fonológica a maneira como a gente quer colocar isso, certo? Então, no hiato, a gente vai ter essas vogais que tem um encontro vocálico, mas na separação silábica, cada uma vai ficar no seu rolê. Por quê? Porque são 2 vogais tônicas. A própria palavra hiato, H-I, separa A, separa T-O. Quando a gente vai fazer a separação silábica, na escrita, a gente coloca um hífen ou tracinho para fazer a demarcação dessa separação silábica. Outra coisa importante é que quando a gente está escrevendo, chega lá no final da linha, a gente não precisa separar a palavra, a gente tem que colocar esse tracinho lá no final da linha, mas não precisa colocar no começo da linha, a menos que seja uma palavra composta com hífen. Por exemplo, guarda-chuva, e aí eu coloco lá o guarda, hífen, e aí eu boto de novo o hífen aqui e escrevo chuva, que aí eu estou demarcando que é um guarda-chuva e não guardar a chuva, por exemplo. Dando continuidade aos estudos da sílaba, estamos falando dos encontros vocálicos, então vai ser sempre no ditongo vogal e semivogal, no tritongo semivogal, vogal e semivogal, e no hiato 2 vogais mais tônicas, digamos assim. Ainda, uma outra característica muito presente em muitas variações linguísticas do Brasil, que se chama monotongação, ou seja, a gente diminui de 2 para 1. Então, dependendo da posição das palavras em ditongo, ali mais pelo meio da palavra, a gente acaba assimilando a semivogal, ou seja, a gente não pronuncia, como por exemplo, baixa. Baixa, você vai escrever com A-I, mas na fala a gente fala baixa e tá tudo certo, todo mundo se entende, né? Ouro, ouro na escrita, na fala, ouro, percebe? Ou então, queijo, a gente fala queijo, peixe, a gente fala peixe. E tá tudo certo, né, gente? A única questão que vocês precisam prestar atenção é quando vocês forem para a escrita formal, que vocês sabem que serão avaliados, é importante vocês colocarem essa semivogal ali na escrita da palavra, ok?
Muito bem, assim como existem os encontros vocálicos na sílaba, também pode ocorrer os encontros consonantais, mas eles têm posições específicas para acontecerem, e alguns deles eles vão se separar as consoantes e outros não necessariamente. Vou dizer para você consultar o material em anexo, mas de um modo geral, se você já entendeu que a vogal tônica é a que manda ali no rolê, você vai perceber, por exemplo, palavras com encontros consonantais como Brasil. Aqui o BR está no começo da palavra. Então, tudo certo, elas vão ficar juntinhos. Mas a palavra, por exemplo, advogado, esse AD vai separar de VO, advogado, percebe? E existem, pelos estudos fonéticos e fonológicos, alguns encontros consonantais que não ocorrem na nossa língua portuguesa. Por exemplo, VL e VR no início de palavras, só se forem nomes estrangeiros, como Vladimir, por exemplo, ok? Então, vê se você acha alguma palavra aí, de repente, você está quebrando uma regra dos estudos fonéticos e fonológicos. Outro ponto ainda mais importante, só para a gente rememorar um pouquinho, é para a gente entender que as sílabas, elas vão ser classificadas como, as palavras, desculpa, elas podem ter apenas uma sílaba, ou 2 sílabas, 3 sílabas, ou 4 ou mais. Monossílaba, 1, dissílaba, 2, trissílaba, 3, polissílaba, 4 ou mais. Exemplos de palavras monossílabas: dó, sal, mel. Dissílabas: até, para. Trissílabas: avião, notícia, caído. Polissílabas: merecimento, adiamento, espiritualidade. Bom, a regra também não permite nunca que a gente tenha uma consoante sozinha na sílaba, porque a gente viu que as consoantes e as semivogais são dependentes da vogal. Então isso a gente, no português, a gente não vai encontrar esse tipo de sílaba, ok? Só com uma característica consoante. Resumindo, nós temos: cada sílaba vai possuir apenas uma vogal tônica, assim como cada palavra tem uma sílaba tônica e as outras átonas. Percebe? Aqui repetição de regras. Os ditongos e tritongos a gente não separa da sílaba, os hiatos a gente vai separar da sílaba. Os dígrafos, lembra dos dígrafos? Que são duas letras que vão representar um fonema, por exemplo, RR, SS, SC, S cedilha, XC. Esse a gente vai separar quando estiver fazendo a escrita, a divisão silábica, por exemplo, carro, CAR-RO, pássaro, PAS-SA-RO, ok? O X, quando ele tiver o som de KS, a gente vai separar, vai deixar ele junto com a vogal da frente. Então, por exemplo, prefixo, prefixo. Então, vai ficar o X e o O ali, ok? Outra coisa é que sim, as vogais podem aparecer sozinhas, mas as consoantes não, como a gente comentou. E sempre que você tiver dúvida em relação à divisão silábica, lembra? Procura no dicionário, se for possível, né? Se não, você estuda antes e se precaver em relação a esse tema. Ou faz o uso da língua do P para você praticar a divisão silábica. Mas uma coisa muito importante que é importante a gente ter a noção é que a consciência que nós temos da nossa língua, ela é bastante intuitiva. Então, quando você se percebe fazendo algo inadequado, lembra? Vamos substituir erro por inadequação? Porque quando a gente leva da fala para a escrita, e aqui a gente está vendo características fonéticas e fonológicas que vão ser repassadas com determinadas regras para a escrita, a gente precisa fazer esse momento reflexivo, que é o convite que eu estou fazendo para você nesse curso. Então, você vai olhar para aquela palavra e você vai conversar com ela, ok? Tenho certeza que você vai dar conta desse processo de aprendizado. Te encontro na próxima aula.